Queridos irmãos e irmãs, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Vamos juntos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22 a seguir. Nosso querido amigo, dá uma aumentada aqui no meu retorno, por favor, tá certo? Obrigadão. Enquanto você está perfeito, enquanto você está procurando o texto sagrado, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui no círculo de oração. Eu sou um jovem pregador formado nesse trabalho. Eu amo o trabalho da oração. E eu entendo que muitas coisas aconteceram na minha vida porque eu abracei esse trabalho. E eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs que estão na direção da oração aqui no nosso estado. Irmã Linalva, Deus abençoe a nossa querida diretora. Deus abençoe a irmã Débora, a irmã Safira, as demais irmãs que estão trabalhando tão arduamente nesse ministério que é tão difícil, que é o ministério da intercessão. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, que o Senhor estenda a mão sobre vocês e continue dando graça, para que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado. Aos nossos queridos internautas que estão nos acompanhando, que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que nesta tarde eu possa contribuir com a sua vida, edificando-a pela palavra do Senhor. Mateus capítulo 14, verso de número 22 a seguir, diz assim o texto sagrado: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Amém? Que o Senhor nosso Deus aplique nos nossos corações a palavra lida aqui nesta tarde. Queridos irmãos, Jesus iniciou o seu ministério e convocou 12 homens para estar com ele, caminhando, aprendendo e implementando o reino de Deus na terra. Logo estes homens perceberam que este Jesus tinha um poder extraordinário para realizar prodígios, maravilhas e sinais que contrariavam até mesmo as leis da natureza. Um desses milagres está registrado em Mateus capítulo 14, antes da nossa leitura, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava pregando para uma multidão que só de homens estavam ali 5.000 homens,
fora mulheres e crianças. As horas foram se avançando a tal ponto que os discípulos se preocuparam e chegaram para o mestre e disseram assim: Mestre, despede a multidão, está chegando a hora de se alimentar, despede agora, para que eles tenham tempo de comprar alguma coisa para comer. Porém Jesus olhou para eles e disse assim: dá-lhe voz de comer. E eles disseram: nem 200 dinheiros dá para comprar pão para todo mundo. E outra coisa, só existe um jovem aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, levantou aos céus, deu graças, partiu, deu aos discípulos, e os discípulos compartilharam com a multidão, a tal ponto que aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentaram toda aquela multidão, e ainda sobraram vários e vários cestos cheios. Um grande milagre aconteceu, a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois desse milagre, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: entrem no barco e sigam em direção à outra margem, a terra de Genezaré. Era uma ordem de Cristo, não era um pedido. E eles entraram no barco, enquanto Jesus ficou ali para se despedir da multidão. Eles entraram no mar, Jesus se despede da multidão, mas não vai logo ao encontro dos seus discípulos. Pelo contrário, Jesus aproveita aquele momento a sós para subir ao monte, a fim de estar em oração diante de Deus. Esse período de oração vai se estendendo e o barco vai seguindo a sua trajetória. Porém, o texto sagrado que fizemos menção vai dizer que no meio da madrugada, mais precisamente na 4ª vigília da noite, de 3 horas para frente, o vento começou a soprar. As águas começaram a ficar tumultuosas, o barco começou a balançar. O temor, o terror, o medo começou a tomar conta dos discípulos, pois se aquele barco virar, todos eles irão morrer. Porém, Jesus, sabendo que estar acontecendo isso ali com os discípulos, ele interrompe o seu período de oração para entrar em ação. Ele se levanta do período de oração e vem de encontro aos discípulos, mas ele não vem por meio do método convencional, nadando sobre as águas, mas ele vem caminhando por cima das águas. Jesus vem caminhando por cima das águas. Os discípulos olham e, por causa da baixa iluminação, pois a iluminação é apenas natural, eles têm a falsa impressão que quem está se aproximando é um fantasma, e eles começam a gritar e a dizer: é um fantasma que está se aproximando. Porém, Jesus se antecipou a eles e disse assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Até esta parte do texto sagrado, nós podemos extrair algumas verdades para a nossa trajetória cristã. A primeira verdade que eu quero abordar nesta tarde é esta: nem sempre a direção de Deus para a nossa vida será por águas tranquilas. Por vezes, Deus irá nos direcionar por meio de tempestades. Deus irá nos direcionar para o meio do furacão. Deus irá nos direcionar, e essa direção envolve ventos contrários e águas tumultuosas. Perceba que esses discípulos estão passando por esta situação não porque tomaram a sua própria direção, mas sim porque estão dentro da direção de Jesus. Foi Jesus quem deu o destino, foi Jesus que deu a ordem, foi Jesus que mandou eles entrarem no mar. Mas, irmão Diego,
Davi ensinou que o nosso Deus, Ele nos guia mansamente até as águas tranquilas. É verdade, mas Naum também ensinou, no capítulo 1, no verso de número 3, que Deus tem os seus caminhos em meio às tormentas e às tempestades. Tem hora que Deus irá nos levar pelas águas tranquilas, mas terá hora que Deus irá nos direcionar no meio das tempestades da vida. E isso Deus não faz com o objetivo de nos matar. Pelo contrário, fica claro no texto que ninguém morreu. Não era o objetivo de Cristo fazer com que os discípulos morressem no meio daquela tempestade. O objetivo de Jesus ali era treinar os seus discípulos em meio às adversidades. Deus, Ele nos coloca dentro desses caminhos difíceis para nos treinar em meio às adversidades. Porque o que Ele tem para nos entregar é tão grande, que Ele precisa treinar a gente primeiro. É só você olhar para a vida de José. José foi treinado por Deus antes de receber aquilo que o Senhor lhe prometeu. Aos 17 anos de idade, José recebeu a revelação que ele seria exaltado entre os seus irmãos. Esta promessa começa a ser cumprida quando ele completa 30 anos de idade, quando ele se torna governador do Egito. Mas entre 17 e 30 anos, existem 13 anos, existe um tempo, existe um caminho que José trilhou, e esse caminho foi um caminho de adversidades. Perceba que esse caminho envolveu o ódio dos seus irmãos, que o jogaram dentro de uma cisterna. Perceba que nesse caminho José foi vendido como escravo, sendo um dos patriarcas da nação hebreia. Esse caminho envolveu uma tentação, pois a mulher do seu senhor disse para ele: deita-te comigo. Porém, pela sua fidelidade a Deus, ele rejeitou o convite. Ela ficou irada, olhou para José e o caluniou, a ponto de José ter ido parar na prisão. Perceba que todo esse caminho é um caminho de dificuldade, é um caminho de provação, é um caminho de tribulação. Mas na história de José está escrito que em todos estes caminhos a mão de Deus estava sobre José. A mão de Deus estava protegendo aquele homem. E eu vim aqui nesta tarde para dizer a você: o caminho pode ser difícil, mas a mão de Deus continua estendida sobre você. As tribulações têm se intensificado e você não tem compreendido o que está acontecendo. Mas Deus me trouxe aqui nesta tarde para te dizer: tudo isso é treinamento para o que Deus já preparou para entregar na sua mão. Depois de toda essa tribulação, José se tornou governador do Egito. Deus fez na vida de José o que não fez na vida de nenhum outro servo dele. Por quê, irmão Diego? Eu estive numa aula da Universidade Federal da Paraíba, e a aula era sobre mitologia egípcia, e a professora estava dizendo que o Egito antigo foi governado por 18 dinastias, e ela disse assim: em nenhuma delas houve o cargo de governador, a não ser na dinastia de José. Quase que eu dava glória a Deus dentro de sala de aula. Se brincasse eu ia falar era até mistério, porque eu entendi que Deus criou o que não existia para honrar o seu servo na terra. José, o primeiro e único governador do Egito antigo. Então eu quero dizer para você que este caminho que você está trilhando está na direção do Pai. Cristo está com as mãos estendidas e vai dar tudo certo no final. Quem recebe esta palavra glorificando a Deus? A segunda verdade que eu aprendo neste texto é esta: quando pensamos que estamos abandonados,
Ele chega para nos socorrer. É natural nas adversidades da vida a gente pensar que o nosso Jesus nos abandonou. Entre agora dentro dessa cena e comece agora a pensar. Imagine como estava a cabeça dos discípulos naquele momento. Nós estamos aqui, o barco está a ponto de virar, nós estamos próximos da morte, e quando mais precisamos, Ele aqui não está. Cadê Ele? Já é a 4ª vigília da noite, já estamos perdendo todas as nossas forças. Estamos aqui porque Ele mandou a gente vir por esse caminho. É natural a gente pensar dessa forma, mas eu quero lembrar a vocês que Jesus nunca irá nos abandonar. Ele tem uma promessa feita aos seus discípulos. A promessa é essa: eis que estou convosco. Quando, Jesus? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Não importa em que posição você está, se a posição é adversa, Cristo está bem pertinho de você. Porque se uma mãe se esquecer de um filho que ela ainda amamenta, todavia o Senhor não se esquecerá de ti. Na palma das suas mãos Ele te tem gravado. Ele está do teu lado nesta situação. Terceira verdade que eu aprendo aqui nesse texto é que Jesus tem a sua hora de chegar. Nem sempre a hora de Jesus é a nossa hora, porém o importante é que Ele vai chegar. Jesus não chegou antes da tempestade começar, mas também Ele não apareceu depois que a tempestade se acalmou. Ele chegou justamente na hora certa, no meio da adversidade, para acalmar o vento e as águas. Eu quero dizer para você aqui em alto e bom som: Jesus vai chegar na hora certa. Continue orando, continue clamando, continue cantando os hinos, porque Jesus vai chegar no meio dessa situação. Eu estou aqui como profeta de Deus para dizer a você: não tenha medo, Jesus vai chegar. Quem recebe esta palavra glorificando a Deus. A 4ª verdade que eu aprendo nesse texto está relacionada à nossa fragilidade diante dos problemas. Eu vejo o quanto o ser humano é frágil e o quanto nós somos dependentes de Deus. Perceba o que acontece aqui. Jesus vem caminhando por cima das águas, mostrando todo o seu domínio na situação. Jesus vem caminhando sobre as águas. Os discípulos olham e dizem assim: é um fantasma, e começam a gritar aterrorizados de medo. Nós não estamos falando aqui de crianças, de adolescentes, nós estamos falando aqui de homens barbados que estão diante de uma situação adversa se comportando como criança. Quem acredita em fantasma só pode ser criança, irmãos. Gente grande não acredita nessas coisas. E eles começam ali, naquela situação, a desenvolver o medo. O que é o medo, irmão Diego? É uma reação natural do indivíduo, do ser humano, quando ele se sente em situações de perigo. A gente não se programa para ter medo, mas o medo aparece quando o perigo é eminente, quando o perigo bate à nossa porta, quando a gente olha e vê que não há mais solução. O medo chega, e o medo ele causa algumas coisas. O medo causa o desequilíbrio, tanto do corpo como das emoções. Quem sente medo libera um hormônio chamado adrenalina, que acelera o coração e pode dar infarto, dependendo da intensidade do medo. Quem tem medo, irmãos, também tem as suas emoções descontroladas. Quem tem medo costuma falar o que não deve, costuma tomar uma decisão que não deve tomar. E Jesus sabe que no coração dos discípulos o medo está tomando conta.
e a qualquer momento eles podem pular do barco, pensando que ele é um fantasma. Mas antes que os discípulos tomem esta atitude precipitada, Jesus se apresenta. Jesus abre a sua boca e diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Perceba que antes que eles tomassem uma decisão precipitada, Jesus chegou para acalmar o coração deles. Nesta tarde Jesus chegou aqui para acalmar o teu coração. Nesta tarde Jesus chegou aqui para acalmar a tua alma. Você não precisará tomar nenhuma decisão precipitada, porque o teu mestre está chegando para resolver esse problema. Quem é que acredita e pode glorificar o nome do Senhor nesta tarde? E perceba que quando a voz de Jesus entra dentro do barco, quando a voz de Jesus chega aos ouvidos ali dos discípulos, a calmaria volta, a tranquilidade volta. Por quê, irmãos? Porque a voz de Jesus tem esse poder. A voz de Jesus tem poder para acalmar. A voz de Jesus tem poder para animar, e a voz de Jesus tem poder para encorajar. Nesta tarde, quem está falando com você é o próprio Deus. Ele está falando com o seu coração. Eu sou apenas o canal, mas a voz inspirada aqui é a dele. E ele está dizendo a você: tende bom ânimo, se alegre, levante a sua autoestima, não tenha medo, se encoraje, porque assim diz o Senhor para ti: não temas, que eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele manda eu dizer para você nesta tarde: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 podem cair à tua direita, mas tu não serás atingido nem atingida. E toda ferramenta preparada contra você, contra a sua casa, contra a sua família, não vai prosperar. Deus está desfazendo as armas de Satanás hoje aqui. Quem recebe esta palavra adorando o nome de Jesus? Ele chegou para acalmar a situação. Quando a voz dele entra nos ouvidos e desce a alma, a tranquilidade chega. Porém, Pedro é muito ousado. Eu gosto muito de Pedro. Ao ouvir a voz, ele faz um desafio a Jesus. Olha o que é que ele faz: se és tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. Que ideia é essa, gente? Irmão, o barco está ali ameaçando virar, o vento está forte, as águas estão ali balançando a embarcação, e Pedro dizendo assim: se é o Senhor, eu quero andar também. Se é o Senhor, eu quero vivenciar isso na minha vida. Se é o Senhor, eu quero ter uma experiência nova agora. Se é o Senhor, dê a ordem. E quando Jesus ouve a voz de Pedro, ele responde: vem. Vem, Pedro. Vem vivenciar o que você nunca vivenciou. Vem, Pedro. Vem aprender a andar por cima das águas. Vem, Pedro. Vem, Pedro, ter uma experiência nova comigo. Vem aprender que eu domino as águas, eu domino o vento, eu sou controlador de tudo. Venha, Pedro, não tenha medo, eu estou aqui olhando para você. Eita, coisa boa. Sabe o que é que eu gosto no meio das crises? É porque nas crises Deus tem sempre uma experiência nova para nos entregar. Nas crises Deus tem sempre uma experiência nova, um aprendizado novo para nos ensinar. É isso que está acontecendo, querido, nesse período de pandemia. Para muitos é só uma crise de saúde. Para muitos é apenas uma crise econômica. Para muitos é apenas uma crise política. Sabe o que é essa pandemia para mim? Treinamento, momento de experiências novas, momento onde Deus está fazendo comigo o que nunca fez, até porque a crise nunca aconteceu dessa forma. Deus
Deus está fazendo coisas grandes com os seus servos no meio dessa tempestade, no meio dessa pandemia. E eu quero profetizar para você aqui nesta tarde, que Deus está controlando essa pandemia em suas mãos. Ele não perdeu o controle das coisas. Ele ainda é o soberano. Ele ainda é aquele que diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? É nessa pandemia que você vai viver uma experiência nova com Deus. Quem acredita nisso, glorifica o nome de Jesus. Irmãos, essa pandemia foi tempo de experiências novas comigo. Eu sou um pregador itinerante há quase 9 anos. Eu sobrevivo dos meus compromissos, não porque eu quis, mas porque Deus estabeleceu isso para mim. Após a minha formação acadêmica, o meu desejo era entrar no mestrado, doutorado, ser professor da Universidade Federal da Paraíba. Até me matriculei como aluno especial de mestrado. Porém, o Senhor se revelou a mim e disse: eu não quero, eu tenho pressa com você. Eu quero você pregando a minha palavra, se dedicando exclusivamente a isso. E eu disse: Deus, como é que vai ser isso? Ele disse: eu vou ser o teu patrão, o teu provedor sou eu. Eu vou colocar o pão na mesa, eu vou dar o que você vestir, eu vou lhe sustentar. E eu abracei, irmão, entrei de cabeça. Conversei com a minha esposa, falei tudo para ela e comecei. E durante todos esses anos, a mão de Deus está sobre mim. Não tem faltado nada. O Senhor tem sido a minha providência. O Senhor tem sido o meu socorro. Porém, nesse período de pandemia, eu fui mais uma vez confrontado com esta chamada que Deus me proporcionou. Porque, irmão Diego, fechou tudo. Eu me lembro que antes da pandemia começar, eu tinha o meu carro, o meu missionário, o meu Corsa 2009, o meu missionário, 275 mil quilômetros rodados. Se soltasse ele, ele ia sozinho para o estado do Rio Grande do Norte. Uma bênção de Deus na minha vida. Só que chegou uma hora que o Corsinha quebrou. O Corsinha quebrou, eu levei para o mecânico fez o orçamento, descobriu que eu queria vender o carro, disse: eu compro. E eu disse: eu vendo. Vendi o carro para ele, peguei o dinheiro e pensei: vou dar entrada em outro carro, porque é uma necessidade minha, e vou continuar com a minha missão. Porém, eu estou assistindo um culto online, como nós estamos assistindo, você está assistindo hoje, e eu escutei uma palavra do pastor Lenilson. Deus tomou a boca de Lenilson e disse assim: espere. E a gente sabe quando Jesus fala com a gente. As suas ovelhas conhecem a sua voz. E eu entendi, Malinalva, disse: Deus está falando comigo. É para esperar. Eu já tinha arrumado a gerente, eu já tinha direcionado para o banco, já estava tudo encaminhado. Quando a palavra chegou e disse: espere. E obedecer é melhor do que sacrificar. Nódia chegou para mim e disse assim: e o carro? Eu disse: Deus falou comigo e mandou esperar. Não sei o que vai acontecer. Dias depois sai o decreto, fecha tudo, quarentena, 15 dias fechado. E eu pensei: 15 dias dá para suportar, mas 15 virou mais 15, e tome 15, e haja decreto. 1 mês, 2 meses, 3 meses sem cultos, templos fechados. E eu entendi porque Deus tinha mandado eu esperar. Porque o dinheiro da entrada do carro seria para pagar as minhas contas, as contas que estavam em pé. Todos nós fomos pegos de surpresa, inclusive eu paguei as minhas contas, paguei. Porém os cultos ainda não tinham voltado. E eu disse: Deus, e agora? O que é que eu vou fazer, Jesus? Vou começar a fazer uns cortes aqui no meu orçamento. Eu apresento um programa aqui na CPAdeira FM. Eu tenho um parceiro, pela misericórdia de Deus chegou outro, mas na época eu tinha apenas um parceiro, e o restante da programação era eu que bancava. E eu logo pensei: vou sair da CPAD, porque eu não posso deixar de pagar o plano de saúde de Noádia.
Eu não posso deixar a minha esposa desassistida. Eu vou ter que sair da rádio. Mas antes disso, eu fui orar. E eu dobrei o meu joelho numa terça-feira e comecei a conversar com Deus. E Deus, é o seguinte: eu estou pensando em sair da rádio. Está faltando dinheiro. Não tenho como honrar o compromisso. Amanhã é o dia do pagamento. Mas se o Senhor quiser que eu fique na rádio, amanhã tem R$700 para honrar. Isso para o Senhor não é nada, mas eu estou sem condições e eu estou esperando a tua providência. Se não chegar daqui para amanhã, eu entrego o horário. Orei, fui fazer o que tinha para fazer. De repente, eu pego o celular, entro no aplicativo do banco e está lá, R$200. Não me pergunte quem colocou, nem de onde veio a origem, porque não estava discriminado. Eu sei que chegou na minha conta. Eu disse: glória a Jesus, já chegou 200. E eu continuei o meu dia tranquilo, porque quando a gente entrega algo ao Senhor, a gente tem que tranquilizar. Ele sabe a medida da nossa necessidade. 200 dá para pagar? Tá não, é 700, então tá bom, Jesus vai mandar o dinheiro todo. Quando dá 6 horas aproximadamente, um amigo meu disse assim: Diego, eu estava aqui e Deus falou comigo agora para mandar uma quantia para você. Vou depositar hoje, só cai amanhã. É pouco, mas vai lhe ajudar. E eu disse: glória a Deus, que Jesus multiplique isso na sua vida. E eu fui dormir. Quando eu acordei de manhã na expectativa, eu digo: Jesus, quanto é essa quantia, Jesus? O Senhor sabe que eu estou precisando agora de R$500. E quando eu abro o aplicativo, está lá, R$500. Porque Deus sabe a medida da nossa necessidade. Eu estava precisando de 700 e Jesus mandou os 700, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Não vai faltar nada, Jesus vai mandar o que está faltando. Quem recebe esta palavra, glorifique a Deus. Continuei na rádio e agora estou apresentando, viu? Toda terça-feira, era na quarta, agora na terça-feira às 18 horas. Também no meu Instagram, Geração 119, na rádio CPAD FM. Glória a Jesus. Só que o tempo foi passando e os cultos começaram a voltar. Quando os cultos começaram a voltar, eu disse: Deus, agora complicou, porque o dinheiro da entrada eu já gastei, já bati em todas as portas estão fechadas, mas o Senhor sabe que eu preciso de um veículo, Senhor, para fazer a tua obra e também para o conforto da minha família. Eu escolhi, deu errado, mas agora eu quero que o Senhor escolha o meu carro. Essa foi a minha oração. Deus sabia que eu não tinha condições nenhuma, e eu orei. Recebi um convite para pregar numa garagem. Quando eu digo garagem, né, é o sentido literal mesmo. Era uma garagem de uma casa. Um amigo meu ligou e disse assim: estou abrindo um trabalho aqui hoje, vamos lá pregar? Eu disse: está feito, estou chegando aí 7 horas, estou encostando aí na casa. E eu começo a pregar na garagem. Eu estou pregando na garagem e passa uma pessoa num carro. Esta pessoa depois falou comigo e disse que tinha feito um acordo entre ele, Deus e a minha pessoa, e eu nem sabia qual era o acordo. Onde esse menino estiver pregando, eu vou ajudar esse menino. Aleluia. E de fato, em outras oportunidades, ele chegava para mim, dava a paz do Senhor, e quando eu via, tinha um negócio na minha mão, botava no bolso e saía abençoado. E nesse dia ele está passando de maneira despretensiosa. Ele não vinha para o culto, ele está passando na frente da casa. Ouve a minha voz e diz: eita, tenho que parar. É Diego que está pregando. Ele para o carro, assiste o culto. Ele pega lá um pedaço da mensagem e depois me convida e diz assim: vamos jantar comigo? Eu disse: pois não, vamos jantar sim. Só que tem um problema, depois você vai ter que me levar em casa. E ele vai dizer assim para mim: o que aconteceu com o seu carro? E eu digo: a pandemia levou, não tem mais carro não. Aí ele olhou para mim e disse assim: eu tenho 3 carros lá em casa. Um eu estou negociando, é um Ford Ka 1.5 2018, tá novinho, Diego, é bom para viajar.
Eu digo, é verdade, pense num carro bom, é esse Ford Ka. Aí ele disse assim para mim, mas está com o pastor fulano de tal, ele vai me dar a resposta amanhã. Dependendo da resposta, a gente vê o que faz. E eu disse, Jesus, se é para ser meu, coloca na minha mão. Se é para ser meu, o Senhor sabe que eu estou precisando. Só que no outro dia eu vou pregar justamente na igreja do pastor que está com o carro. E eu prego na igreja dele, e eu vou tomar um café com ele. Depois do café ele diz assim, eu vou levar você em casa. Eu disse, vamos embora? Disse, acabei de comprar um carro. Eu disse, foi mesmo? Qual é o carro? Ford Ka, 1.5, 2018, é uma máquina. Aí eu pensei, esse aqui não vai ser meu. O homem já comprou o carro. Aí eu entrei dentro do carro e disse, Jesus, estou querendo tomar a bênção de ninguém não, Jesus, mas se for meu. E fui para casa. No outro dia, um amigo ligou para mim e disse assim, Diego, eu sei que tu está precisando de um carro. Meu pai quer fazer um repasse agora. Como é esse repasse? Ele disse, é 13.047 prestação de 700. Tá bom para você? Eu disse, rapaz, bom não tá não. Tu quer? Eu disse, rapaz, querer eu quero, só não tem dinheiro, mas eu vou atrás. Aí eu comecei a pensar, o homem que estava com o dono do Ford Ka tinha dito a mim assim, eu vou alugar um carro para você por 30 dias, tá bom para você? Aí eu comecei a pensar, eu vou falar com ele, vou dizer a ele que não alugue esse carro e que ele me ajude nesse repasse. Aí eu conversei com ele, ele disse, tá bom, eu vou lhe ajudar nesse repasse, eu vou lhe dar 5 mil. E eu vou começar a ligar aqui para uns amigos meus. E ele começou a ligar para os amigos dele. De repente, irmão, de um dia para outro, 13 mil reais foi levantado. Um milagre, irmão. Uma pandemia dessa, de um dia para outro, 13 mil assim. Eu digo, Jesus, vou sair da prova. E quando eu ligo para o meu amigo dizendo assim, pronto, o dinheiro está levantado. Ele disse, deu errado aqui, Diego. Papai ia financiar um caminhão para passar esse carro para você, mas o financiamento está parado lá. Não tem como passar o carro para você. Eu digo, Jesus, que prova é essa? Mas eu não tinha orado para Jesus escolher meu carro, então tem que descansar mesmo. E eu fiquei pensando, vou entrar agora no consórcio, vou dar 13 mil de lance, a prestação vai ficar bem baixinha, vai dar certo também. Aí eu vou almoçar com esse rapaz que está me ajudando e com outro rapaz. A gente senta, começa a almoçar e ele liga para a gerente dele. Esse rapaz é bem de vida, tem um contato direto da gerente, tem um bom relacionamento. Eu disse, vai dar certo, não é possível que não dê certo agora. Quando ele liga para a gerente dele pergunta, ele tem contra-cheques? Tem não. Então não vai abrir porque mudou todas as regras aqui no banco. E ele olhou assim e disse, não vai dar certo também o consórcio. E eu já estou ali de cabeça baixa, eu digo, Jesus, está nas tuas mãos. De repente, no meio do almoço, ele levanta a cabeça, olha para mim e diz assim, Diego, você lembra do Ford Ka? Disse, lembro. Tu acredita que o homem devolveu? Disse, glória. Devolveu? Disse, devolveu. Eu já estava negociando ele aqui, eu já estava negociando. Tem 5 pessoas falando comigo aqui, ó. O carro é 35 mil. Agora eu vou fazer um negócio com você agora. Para você eu passo por 30 mil. Dos 30 você tira os 5 que eu lhe dei, me dá 20 mil e 5 de mil. Tá bom para você? E eu estou calado. Eu não tenho 20 mil para dar, eu estou calado. Só que tem um rapaz com mais fé do que eu do lado, olha para o cara e diz assim, pode entregar a chave para ele. Eu disse, como assim, irmão? Não tem dinheiro não. E entrega a chave para ele, o carro é dele. Eu disse, como é que vai ser? Irmão, já está pago, entregue a chave a ele. Irmão, eu estou ali, ó, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. E parece brincadeira, irmã Nalva, parece brincadeira, irmã Safira. Ele olhou para mim assim, irmã Débora, e disse assim, e tem mais, viu? Eu não quero ver meu pregador gordo não. Você está gordo demais. Emagreça 10 quilos, que eu vou dar um celular de última geração para você. Irmão, eu já perdi 7, falta 3. Ora por mim, irmãos. Oh glória, Jesus faz estas coisas. Jesus é poderoso. Tem coisa nova chegando para a gente no meio dessa pandemia. Aí sabe o que acontece? Eu saio. Eu disse, pode pegar a chave. Eu disse, mano, pode sem entender nada. Peguei a chave. Disse, pronto, vai lá para o seu carro. Quando eu olho para o carro, a unção de Deus bate em mim. Eu sou muito sensível ao toque de Deus.
A graça de Deus tocou em mim e eu comecei a me tremer no estacionamento. Eles começaram a olhar e dizer: o que está acontecendo? Você está passando mal? E eu não conseguia dizer nada. Eu não conseguia dizer nada para eles. Deus me tomou em línguas estranhas. Uma alegria profunda entrou no meu coração. Quando eu me controlei, eu disse: não, eu não estou passando mal. É porque Deus me fez lembrar que eu fiz uma oração para Ele. E eu disse: Deus, escolhe o meu carro. E Ele está me respondendo: está aí o carro que eu escolhi para você. E eu estou aqui de posse de vitória no meio dessa pandemia. Sabe por quê? Porque Jesus cuida de nós no meio das tempestades. Quem é que recebe esta palavra aqui glorificando a Deus? Quem é que pode dar o seu melhor glória ao Rei da Glória aqui nessa tarde? Você que está aí em casa, fique tranquilo e tranquila. Deus vai providenciar o que está faltando. Tem coisa nova de Deus chegando. Tem coisa nova de Deus chegando. Tem coisa nova de Deus chegando no meio dessa pandemia. Alguém vai olhar e vai dizer assim: como é que foi isso? Aí você vai abrir a boca e vai dizer: é o meu Deus que controla o vento, que controla a tempestade, que controla a pandemia. É o meu Deus que dá ordem, a ordem tem que se cumprir. É Ele que está me abençoando. Quem pode dar glória a Jesus nessa tarde? Não tenha medo, não, venha. Já vou encerrar. Ande por cima das águas. Agora, nunca tire os olhos de Jesus. Se você tirar os olhos de Jesus e começar agora a perceber o vento e a olhar para as águas, você vai afundar. É isso que acontece com Pedro. Ele desce como um herói da fé. Poucos segundos depois ele se torna um vilão. Ele desce como exemplo de fé. Poucos segundos depois se torna um exemplo de incredulidade. Começa a afundar. Ele mostra a sua instabilidade da fé. Não deixe que nada roube a fé que você tem em Jesus. Não deixe que nada roube a confiança que você tem nesse Deus. Esse Deus ainda é refúgio. Esse Deus ainda é fortaleza. Esse Deus ainda é socorro bem presente na hora da angústia. Nesse Deus você pode olhar para cima e dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem é que acredita que esta tarde é tarde de socorro de Deus? Pedro está afundando. Mas é engraçado como o medo atua. O medo é paralisante. Pedro era pescador profissional. Sabia nadar sim ou não? Sabia nadar sim ou não? Pedro sabia nadar, mas o medo que ele sente é tão forte que ele paralisou as suas ações. Tem hora que a gente fica assim, a gente não sabe o que fazer. Tem hora, irmãos, que o nosso jeitinho não dá jeito. Tem hora que as nossas capacidades humanas não resolvem. Tem hora que a gente quer fazer, mas não tem força. A gente não consegue tomar nenhuma decisão. E a gente vê as coisas só afundando. Só afundando. Mas quando você não tiver mais saída, faça o que Pedro fez. Eita, o corpo está paralisado, mas a voz ainda está saindo. O corpo está paralisado, mas eu consigo clamar por Ele. Senhor! Clame por Jesus, que Ele vai se apresentar como teu socorro. Quando Pedro clama por Jesus, imediatamente Jesus se apresenta e segura em Pedro. Eu gosto desse detalhe, que Jesus segurou em Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu estou aqui. Eu estou aqui bem pertinho de você. Eu não lhe deixo não. Você não vai afundar não, eu estou aqui. Eu domino essa situação, Pedro, fique tranquila. Deixa eu lhe segurar. Glória. Perceba que o texto não diz que Pedro segurou em Jesus, mas o texto diz: Jesus segurou em Pedro. Sabe por quê? Se Pedro segura em Jesus, ele pode perder as forças. O vento pode arrancar ele da mão de Jesus.
Porque nós somos frágeis e fracos. Mas é Jesus que está segurando em Pedro. Não entendi ainda, então vai entender agora. Não é o humano que está segurando no divino, é o divino que está segurando no humano. Não é o fraco que está segurando no forte, é o todo-poderoso, é o forte que está segurando no fraco, dizendo: não afunda. Deixa o vento soprar, não afunda. Deixa as águas ficarem tumultuosas, não afunda. Porque eu ainda tenho um plano contigo, Pedro. Tu vai pastorear as minhas ovelhas. Tu vai ser apóstolo, tu vai pregar e vai ganhar 3.000 almas lá no dia de Pentecostes. Pedro, você não vai afundar. A sua história não vai terminar nesse mar. Recebe esta palavra agora. Quem decretou o seu final vai ver você saindo das águas e voltando para o barco. Quem disse que você iria morrer vai ver Deus lhe dar vida, lhe dar vida, lhe dar vida e dar com abundância. Não importa o decreto que lançaram sobre você, o que importa é o decreto que Jesus lança sobre você nesta tarde. E o decreto é este: eu te dou vida, eu te dou vida, eu te dou vida, eu te dou vida. Quem é que recebe vida aqui nessa tarde? Receba a vida. Ele está pegando a tristeza hoje e vai começar a arrancar essa tristeza. No seu coração vai habitar a alegria. Deus está tirando você dessas águas. Oremia. Dá para liberar aí as línguas espirituais? Dá? Oh meu Deus, dá glória a Deus de máscara, dá mesmo. Eita, dando glória a Deus de máscara, você não vai pegar coronavírus por causa disso, não. O máximo que pode acontecer é essa máscara pegar fogo. Mas se ela pegar fogo aqui nessa tarde, a irmã Nava dá outra para você. Mas não saia daqui sem dar glória a Ele aqui nessa tarde, não. Ele não vai deixar afundar. Volta, Pedro. Ai. Volta, Pedro. Vamos. Do mesmo jeito que você veio, você vai voltar. Até ele afundar. Como é que Pedro estava fazendo? Andando. Está afundando. Alguém olhando no barco dizendo: morreu. Para que ele fez isso? Morreu. Está vendo? Esse cara é fanático. Morreu. Morrer não, gente. Deus ainda tem negócio com a vida de Pedro. Eita. Nerecama, sorrevale, assure a terra. Está descendo agora, papai está dizendo: eu ainda tenho negócio com a vida de Pedro. Eu não sei quem é o Pedro que Deus está falando na sua história, mas a mensagem é: eu ainda tenho negócio com a vida de Pedro. Eu vou levantar Pedro, vou trazer de volta para o barco, vou encher ele do meu espírito, ele vai voltar a pregar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Quem é que recebe esta palavra nesta tarde? Volta, Pedro. Entrou no barco. Quando ele entra no barco, os discípulos estão olhando aquilo ali. Aí o vento vai. As águas tranquilas. O barco que estava balançando. Oh. Aleluia. O engraçado é que na primeira tempestade ele deu ordem. Na segunda nem precisou. Onde ele passava, a coisa tranquilizava. Onde ele vai passando, as coisas vão tranquilizando. Onde ele vai passando, a coisa vai ficando calma. Eu não sei se você acredita, Jesus está entrando dentro da tua casa e está acalmando as coisas. Eu não sei se tu acredita, no meio da tua família ele está entrando e está acalmando as coisas. Eu não sei se tu acredita, daqui a Súria, dentro do teu trabalho ele está entrando lá e está acalmando as coisas. Tudo vai voltar ao seu normal. Tudo vai voltar ao seu normal. Tudo voltará ao seu normal. Receba esta palavra em nome de Jesus. O vento parou. Parou tudo. O que é que acontece, irmão Diego? Os discípulos fazem assim, ó.
verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Vou encerrar. Até aquele momento, os discípulos estavam iniciando a sua trajetória. Ainda havia algumas dúvidas na mente dos discípulos, tais como: eles não compreenderam a multiplicação dos pães e dos peixes. Como foi que ele fez isso? É magia, feitiçaria? O que é que esse homem tem? Eles não eram ainda maduros na fé. Eles estão amadurecendo. Só que esta situação faz com que eles amadureçam um pouco mais. Porque pela primeira vez, coletivamente, eles vão confessar e dizer: verdadeiramente. Sabe o que ele está dizendo? Nós não temos mais dúvidas. Tu és o Filho de Deus. Essas coisas acontecem só para a gente amadurecer. Essas coisas acontecem só para a gente crescer. Essas coisas acontecem só para a gente evoluir. Deus está fazendo a gente crescer no meio dessa pandemia. E para terminar, o texto no verso de número 24 vai dizer o seguinte: e tendo passado para outra banda, chegaram. Diga comigo, chegaram. Repita comigo, chegaram. Chegaram aonde, irmão Diego? Na terra de Genezaré. Quem é que acredita que o barco vai chegar? Sabe por que o barco chegou? Porque quem deu a ordem não mente. Se quem deu a ordem disse que o barco vai chegar do outro lado, deixa soprar vento, deixa as águas ficarem tumultuosas. Se ele deu ordem, o barco não afunda, o barco não vira, o barco não quebra, e quem está dentro do barco, no centro da vontade dele, não morre. O barco vai chegar do outro lado. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs, e até uma próxima.